Olá, muito boa tarde pro senhor, pra senhora, pro amigo, pra mim. Pera aí, ó, abre bem aqui em cima um pouco. Ó, abre mais, meu filho. Troca lá, troca lá. Troca lá. Ó, trocou, vermelho. Não, agora, pô, verde. Põe vermelho, põe vermelho. Põe vermelho, deixa vermelho. Ó, tudo bem, virou um cabaré isso aqui. O negócio tá tudo direito. Tudo azul, bonito, agora já tem, ó. Já botaram vermelho, verde, virou um cabaré o negócio. Fala, ô, Percy. Você pode ficar tranquilo que não é cartão vermelho, é uma faixa vermelha. Tem horas que eu não sei se eu me desanimo de falar contigo ou de ter nascido. Porque é difícil. Mas tá bom. Ó, bota tudo em azul, que fica mais bonito. Depois eu vou botar vermelho. Ô, não dá palpite aqui, não. Eu boto o que eu quero. Ó, deixa eu falar. Percival, foi bom o aniversário do Netinho? Foi ótimo. E quase você não gastou dinheiro, né? É, sou econômico, esse momento é de crise, cautela, não é? É loja bonita, hein? É bonito, foi minha filha que me deu. É caro? É. Não, ela comprou no Canadá. É? E lá dá, é? O caro foi a passagem aérea. Canadá? É Canadá o negócio? Canadá, é. Canadá. Olha aqui. Percival Neto de Percival fez aniversário, mas Percival economizou na comida, aí montou a festa para desmontar a festa, arrumou um jeito de desmontar a festa, treinando um bichinho, e deu um carrinho de rolimã que quase é roubado. Quase foi roubado. Quer ver? Mostra a pescaria da comida. Ó, pedacinho de carne, olha lá. O mordomo de Percival pescando. Eu nunca vi pescar de carrada. Olha lá, ó. Vai, ó. Alimentou. Olha lá, vai vendo. Nunca tinha visto pescaria assim. Vai lá, Baltazar, tá pescando? Olha lá. Aí a festa foi montada. No final da festa tinha um monte de bola. Bola à vontade. Aí Percival foi e botou um bichinho que ele treina. Pode chutar o peixe, Baltazar. Olha. Me dá as bolinhas, olha o peixe. Olha lá. Olha o jeito de acabar com a festa Percival. Olha lá. O cachorrinho vai, que ele treinou, aí é só varrer. Não precisa nada, olha lá. Sai de graça, ó. Cada lugar ele vai. Olha lá. Cachorrinho do Percival chama dólar, porque o Percival não lida com real. Dólar. Aí ele deu para as crianças, o nosso Percival, um carrinho de rolimã. 2 grandões roubaram o carrinho. Vai vendo. Mostra o carrinho, meu filho. Esse garoto é surdo. Vai vendo. Olha lá, tá vendo, ó? Era do carrinho do filho de Percival. Tomara que seja preto. Olha lá, ó. Ó o ladrão. Prende. Olha lá. Foi preso. Não acredito. Roubaram o carrinho, Percival. Roubaram, a hora de você ver, atacaram de surpresa. Roubaram o carrinho. Eu vou tentar recuperar. Eu vou lá tentar recuperar o carrinho do Netinho de Percival e volto já. Pois bem, a imagem que nós vemos é uma imagem de 2 mulheres rindo e uma fazendo esse biquinho para essa tal de Chelsea. Resumo, o que acontece? Acontece uma coisa. As 2 que riem, talvez não tenham motivos para rir. E a outra que faz essa carinha com biquinho, também já não tem nenhum jeito de fazer biquinho. Essas 3 mulheres dividem
um único mistério. Essas três mulheres dividem um mistério e duas delas dividem o mesmo homem. A questão é que essa moça que está sozinha, ela estava sozinha quando, naquele dia, as duas da direita chegaram numa moto. A que está mais próxima da moça que está sozinha, a que está mais nítida no vídeo, a que está rindo, está com essa blusinha amarela. Ela desceu da moto. Desceu na moto e disse: "Você é Juliana, não é?" E a moça bonita que aí está fazendo o biquinho disse: "Sou." Ela disse: "Você sabe com quem você está namorando?" Ela disse: "Sei." Naquele momento, Juliana já não dizia um sei com muita convicção. A voz foi sumindo. E por que a voz foi sumindo? Porque ela percebeu que estava caindo numa armadilha. As duas que estão aí rindo continuaram olhando firmes para a Juliana. E essa de blusa amarela disse: "Você sabe o nome do homem que você está namorando?" Juliana não responde e ela diz: "É o mesmo nome do meu homem." Naquele momento, Juliana se vê encurralada. Uma arma surgiria entre as três e começaria aí o fim da história. Começaria o fim de uma história onde uma das três há de morrer. Duas vão sobreviver para encarar uma outra realidade. Que realidade? Eu volto já já. Como eu dizia, eu falava sobre Juliana. Juliana tem apenas 18 anos. E Juliana namora há 2 meses um homem misterioso. Juliana não conta para ninguém quem é esse homem. Talvez porque ela acha ainda precipitado. Ela não tem certeza, penso eu, de que vai continuar com o rapaz e, portanto, o que ela faz é ficar em silêncio. Mas Juliana fica em silêncio sem saber que 2 mulheres estão falando dela. E as 2 mulheres, que são essas que estão aí do lado, as 2 se chamam Débora. As 2 se chamam Débora e as 2 têm uma amizade pra lá de fraterna. São como se fossem 2 irmãs que se amam. Débora, a de amarelo, chama-se Débora Rejane. E a outra se chama Débora Luana. Débora Rejane e Débora Luana. As 2 Déboras falam de Juliana, a moça que está aí sozinha. E naquele dia, ela também estava sozinha. Naquele dia, ela pensava apenas no homem que ela começa a se apaixonar. É nessa hora que aparece uma moto. Das 2 motos, descem as 2 Déboras. E ali, quem está pilotando a moto é a Débora que aí está de blusinha amarela. A outra vai na garupa. Elas param, e a partir daí, Débora Rejane, a de amarelo, o que acontece? Ela vai e pergunta o seguinte:
Você conhece o fulano? Ao falar você conhece o fulano, ela não falou do jeito que eu falei. Porque quando ela salta daquela moto, ela salta com um olhar enfesado. Imediatamente a outra risonha que está aí de preto desce também da garupa, as duas já estão em pé na frente de Juliana. Juliana só diz o nome. Quando diz o nome, ela diz: a Débora de amarelo. Este é o nome do homem que eu amo. Juliana diz: bem, e daí? Talvez essa resposta tenha levado as três para uma história que deixará uma das três morta, uma presa e uma só Deus sabe. O que aconteceu ali? Eu volto já já. Então vamos nós. Pensa numa moça, né? Uma moça bonita. Bota só a moça bonita aqui, faz favor, se der. Olha aqui. Esta é Juliana. Juliana tem 18 anos de idade. 2 meses. Há exatos 2 meses, ela vai e conhece um homem. Um homem que ela acredita ser o homem para ela namorar. Juliana tem uma ideia de que esse namoro pode vir a dar muito certo. Mas ela, por não ter certeza, o que ela faz? Ela prefere guardar o novo namorado em silêncio. Ela não sai contando: tô namorando ele, tô namorando fulano, tô namorando... Não. Juliana fica quieta. Pelo menos é o que diz os parentes da Juliana. Dizem exatamente isso, que ela não revelava nada de quem era o homem. Mas aí tem uma questão. A questão é, se para a família ela nada falava, na rua pessoas sabiam. E 2 pessoas sabiam. Débora Rejane e Débora Luana. 2 Déboras e uma amizade sólida. Naquele dia, Juliana vem andando, as 2 Déboras chegam numa moto. Desce primeiro a garupa, pilotando, vinha esta Débora. E ela chega para Juliana e diz: você sabe quem é o homem que você está namorando? Como é o nome dele? E as perguntas vão ganhando numa dimensão que Juliana vai ficando encurralada e pensa: caí numa emboscada. As perguntas iriam se transformar num barulho. Um barulho de tiro. Débora Rejane, antes de atirar, disse para a Juliana: o homem que você está, ele não me quer, mas há de ser meu, a qualquer preço. E você está atrapalhando a minha vida. E a partir de agora, não vai atrapalhar mais. E atirou. A namorada de amarelo, Débora Rejane, está presa. A outra,
Débora Luana está foragida. E Juliana está morta. Foi no Cidade. Juliana Souza Fonseca saiu de um culto religioso e já estava a caminho de casa. De repente, foi interceptada por duas mulheres que estavam em uma moto. As três discutiram no meio da rua e não demorou muito para uma delas sacar a arma de fogo. Juliana teria ficado sem reação e ainda implorado para não ser baleada. A sangue frio, uma das criminosas apertou o gatilho. Juliana morreu poucos minutos depois em uma unidade de saúde. Assim que o caso foi registrado pela família dela, uma equipe da Polícia Civil entrou em ação para localizar as duas assassinas. Em poucos dias, as suspeitas foram identificadas e logo a delegada fez diligências para capturá-las. Uma das acusadas decidiu se entregar após sofrer pressão da própria família. Débora Regiane estava acompanhada de uma advogada e, depois de ser ouvida em depoimento, revelou o nome da comparsa, que também se chama Débora, e a motivação para o crime. Débora Regiane disse que estava com ciúmes do namoro entre Juliana e o ex-namorado dela e por isso resolveu matar e ainda assumiu a autoria do crime sozinha. Seria uma vingança. Pediu emprestado uma moto que a gente tem informação e já está detalhando, se trata de uma moto roubada. Usou essa moto na companhia de uma colega dela, muito amiga. Junto com ela lá, conseguiu uma arma de fogo, justamente para executar a moça, a Juliana. Parou bem na frente da casa da Juliana, que é um pouco recuada, e a menina estava almoçando. A Débora Luana desceu da moto, chamou a Juliana. A Juliana resistiu um pouco, mas ela disse, ou você vem ou eu vou aí. Foram apenas 5 minutos, desde a saída de Juliana de casa até encontrar a morte. Aqui, ela conversou com as duas mulheres. Na companhia delas, caminhou pela rua onde cresceu. Ao virar a esquina, Débora, sem hesitar, teria atirado 2 vezes contra a adolescente. Imagens de circuito interno cedidas à polícia mostram as duas Déboras em fuga na moto, logo após o crime. A acusada de ser a executora teria envolvimento com drogas. Ela faz alguns serviços não muito legais de comercialização do entorpecente e ela troca o serviço pelo entorpecente. Então ela ganha o entorpecente que ela consome. Além de muito bonita, Juliana era uma menina carismática, cheia de sonhos. Para uma adolescente de família humilde, o maior deles era vencer na vida. Sonhos interrompidos brutalmente, cedo demais. O sonho da minha irmã era trabalhar, era fazer 18 anos, trabalhar de carteira assinada. Era o sonho da minha irmã, não tinha outra coisa. Ela contava no dedo para ela fazer 18 anos. Aqui pela vizinhança, Juliana é lembrada com muito carinho e saudade. Muitos dos vizinhos a conheceram ainda bem pequenininha. Olha só, nesta casa aqui ao lado da dela, todo mundo via Juliana por aí, feliz, contente. Nós sentimos muito, né, porque uma menina tão jovem, né, perder a vida assim. Juliana também tinha o hábito de frequentar a igreja, onde teria conhecido o suposto namorado. A mãe conta que não sabia do namoro e não conhecia as acusadas. Eu não conheço, eu só vi de longe, assim. Ela dizia que era amigo dela. E a senhora conhece essas duas meninas? Não conheço, nunca vi. A polícia ouviu o pivô do crime. Ele recebeu ameaças e ainda tem medo. Está escondido. Ele esclareceu alguns pontos que estavam reticentes para a gente, do tipo que realmente a Débora tinha falado a ele que era para ele largar a Juliana, senão ela não ia deixar ele em paz, nem ela, nem a Juliana. Então, de alguma forma, ele sabia que poderia dar nisso, mas ele não acreditava que a Débora fosse capaz de chegar a esse ponto. Juliana era filha de uma família de 4 irmãos. Para a mãe, as fotos da adolescente trazem as melhores e as mais dolorosas lembranças. Muita dor no meu coração, eu estou chocada, não paro de chorar. Eu olho assim para as coisas, assim, para as fotos dela, não tenho coragem assim, de olhar. Né? Parece que eu não acredito, sabe, assim que a minha irmã se foi. Parece que qualquer hora ela vai chegar, sabe, aqui em casa, vai entrar. Essa é a mulher que está foragida. Essa é Débora Luana. Se você viu essa mulher, se você conhece essa mulher, se você sabe onde ela está,
ligue. Ligue para o Disque Denúncia. Ligue para a polícia. E a sua identidade vai ser mantida no mais absoluto sigilo. Corta para mim. Tem um homem que está lá. Um homem que está agora com medo. E a nossa Anne Beckenbauer, que sabe tudo, vai nos contar exatamente como, primeiro, quem é esse sujeito. Também vou te contar, não sei o que é, né? Tá deixando no caminho todo mundo apaixonado. E segunda questão tem uma foragida que a gente acabou de mostrar a foto pra gente saber exatamente, não é, se ela já foi presa. Boa tarde, Anne. Oi, Marcelo, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, Débora Regiane, que se apresentou à delegacia acompanhada da advogada, foi presa e está no presídio feminino de Anarindeu, a região metropolitana de Belém. Já a Débora Luane, a comparsa que seria a autora dos disparos, continua foragida, mas a polícia diz que já tem pistas do paradeiro dela e seria uma questão de tempo apenas. Os familiares da vítima e também da acusada foram ouvidos já pela polícia. A polícia também disse, Marcelo, que o crime é passional, sim, já descartou as demais linhas de investigação. Com você, Marcelo. Obrigado, Anne. Obrigado, meu amor. Vou botar essa Anne no nosso concurso agora, que ela tá todo dia. Eu vou lançar um concurso. Estou esperando as coisas acalmarem. Vou lançar um concurso da Miss Cidade Alerta. Vai ter a Anne, vai ter Silvier, vai ter a nossa Fabiola Rabo de Arraia, que fez uma cirurgia e está se recuperando, graças a Deus. Vai dar tudo certo. Enfim, vai ter, no nosso Miss, vai ter a Doremi, vai ter a Lenisa, vai ter Capitão Nascimento, vai ter o Bate, vai ter... Não, Bate não pode. Já estou eu com Bate na cabeça. Bate não pode. Não pode. É Lenisa e que vai. Então não vai. Mas vai ser uma beleza o nosso concurso, sabe? Você vai adorar. Agora, tira essa daqui, põe as três que estavam, Edu. Por que botou essa mulher aqui? O negócio estava com as três. Se aqui é um caso que a polícia tem absoluta certeza que é um crime passional, matou por ciúmes, nesse caso, não. Esse caso, no início, parecia amor, mas não tem amor nenhum. Nesse caso aqui, o assunto é outro. Começou com amor, terminou com medo e agora é por bem bom. E o bem bom foi parar na cadeia. O que ocorre? Essa aqui é Eislaine. Eu tenho dúvida se eu pronunciei Eislaine ou Reislaine. Eu vou arriscar Eislaine. O que acontece? Acontece o seguinte. A Preciosa aqui, marido dela, é um dos criminosos mais perigosos do estado do Paraná. Ele é preso, condenado por assassinatos, por tráfico de drogas. Só até agora as condenações somadas chegam a 60 anos. Ele domina um tráfico grande, vai preso. Ele pega a esposa e da cadeia avisa para todo mundo, ó, situação é a seguinte, tô preso, mas mando lá fora, o que é comum, né? Porque os caras vão presos pelo celular, resolve tudo. Resumo, tô preso, manda lá fora. Ela, que é Eislaine, é quem vai cuidar da minha parada. Vê se eu tô entendendo que vocês entenderam. Aí todo mundo, amém, 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 tá tudo certo. E ele, da cadeia, tocando lenha no tráfico. E ela desempenhando, pá, 10 quilos para fulano, 6 quilos para outro, pumba. Só que ela não sabia. Alguns queriam entregá-la para tomar um negócio e a polícia vinha seguindo. Ela não está à toa presa ali. Agora vai encontrar o marido, de vez em quando, dentro do camburão. Põe no Cidade.
Isso que está vendo na tela do Cidade Alerta não é açúcar, nem tampouco talco. 1 quilo de cocaína. Aqui ao lado também passa longe de ser uma rapadura. Para você que está em casa, no primeiro momento está ligando seu televisor, parece que é rapadura. Mas não é, meu amigo. São 3 quilos e 100 gramas de crack. E aqui, ó, não é café colonial também não, meu amigo. Isso aqui também é haxixe. O haxixe é uma droga vendida pelos traficantes e tem, infelizmente, boa aceitação pelos usuários. E balança de precisão. Toda essa droga estava com essa moça que está vendo na sua tela, a Islane Priscila de Andrade, de 31 anos, na residência dela. Quando ela viu a aproximação dos policiais, os olheiros informaram e ela deu um pinote. Foi encontrada com o filho dela em um hotel às margens da BR-116. De onde veio toda essa droga que estava com você? Não estava comigo, eles pegaram lá, não sei de onde que vem. Você deu declarações à polícia que pertence a um Dedé, um detento, inclusive? Não, foi pertence que nem... Um piá que me levou no hotel, isso daí. Eles Mas quem é atrás... Dedé? Eu não sei quem é Dedé. Dedé é um rapaz que está preso, Carlos André Mota. Isso foi que falar, eu não sei de nada, não Mas quero então, falar nada. De onde veio essa droga? Meu advogado. Você está vendo essa carteirinha do DEPEN? Isso aqui significa que a Islane, que foi apresentada agora aqui, ela é mulher de um presidiário, é o Rogério de Paula, que seria amigo desse Dedé que a gente já mencionou na reportagem. Segundo informações da polícia, então os dois são os donos dessa droga que você está vendo na tela do Cidade Alerta. As informações repassadas por ela de que essa droga realmente estava na casa dela e que seria de propriedade aí do seu marido, de nome Rogério, e de um tal de Dedé que estaria preso na mesma cela, e que esses dois determinavam de dentro da cadeia que ela recebesse bandidos, que ela recebesse drogas e fizesse o repasse dessas drogas para outros traficantes que vinham buscar na sua residência. Kel também tentou encontrar um caminho. Kel, ela se chama Valcicleia, mas nós vamos tratá-la como Cléo, como Kel, pois assim é o apelido dela, até porque ninguém merece ser chamada só de Valcicleia. O que ocorre? Ela tem 33 anos e ela vem passando, olha um homem e de repente ela diz, nossa, que homem bonito. E o homem olha para ela e diz, eu pegava, bota os dois. O homem é Leonardo. Leonardo, cheio de tatuagens, Leonardo forte e Kel se apaixona. Primeiro começa o sapé-que-aiá, imediatamente os dois vão morar juntos e ele foi atraído por ela, porque ela, ao ver-lhe começar a se interessar, o convidou para pintar a casa que ela morava. E aí ele topou. Só que num determinado momento, ela começa a perceber que o Leonardo pelo qual ela tinha se apaixonado, já não é mais o mesmo homem. Ele começa a ser um homem autoritário. Começa a querer mandar na vida de uma mulher que aos 33 anos, solteira e com trabalho bom, né, tem uma vida que ela decide. Ele passou a dar ordens. E as ordens foram ganhando um tom autoritário. Ela se separa. Ele sai da casa. Naquele dia, Kel estava feliz. Ela ia para a inauguração do bar da irmã. E ela estava prontinha, tudo lindo. E ela foi. Quando ela estava lá, entra um convidado que não era convidado. Era um penetra. Era Leonardo. Kel tem certeza que a confusão vai começar e resolve sair com ele. Há de começar uma discussão que vai fazer Leonardo se transformar hoje num homem foragido de uma história que começa assim.
Leonardo é ignorância em pessoa. Seja quando perde um jogo de baralho com os amigos de cachaça... Não, cara, não me rouba não, mano. Não roubando não. Ou seja quando discute com a namorada Valcicleia, conhecida como Kel. Sabe disso? Vou procurar não, a senhora tá tarde, eu não vou deixar Mas eu trabalho com isso, eu trabalho com isso. Por onde passa, ele sempre arruma confusão. Valcicleia lembra como se fosse hoje, o dia em que deu o azar de cruzar o caminho de Leonardo. Ela passa numa rua, quando vê o pintor trabalhando. Os dois trocam olhares. Ele chama a garota para uma conversa e pede o telefone. Então, me dá seu telefone. Não, para, peraí. Kel, que tem um filho adolescente do primeiro casamento, até tenta se fazer de difícil. Mas depois de várias trocas de mensagens, vai se encantando pelo rapaz. Para ficar mais próxima do pretendente, ela o contrata para pintar a casa. Aí, já viu. Virou uma sapecagem só. Os dois passam a namorar. E com o tempo, ela também passa a perceber a roubada que entrou. Vai sair pra onde? Eu vou ali, já volto já. Não, mas onde você vai, Leonardo? Se preocupa não, tá bom? Não se preocupa. Você vai sair esse olhar e você não quer que eu não me preocupe? A coitada trabalha o dia inteiro numa loja de roupas. E quando encontra o namorado, tem que aguentar um ciúme doentio. Sabe de você, tô esgotada. Você foi lá no meu serviço, você viu o escândalo que Mas também não precisa ser assim, né? Leonardo sempre acha que está sendo traído. E chega a obrigar a garota a apagar todos os contatos que guarda no celular. Você falou com quem no telefone? Peraí, porque... Não, você quer falar, você não quer mais falar. Numa dessas discussões, ele destrói o aparelho. Eles fornecedores da loja. Você tá ficando louco? Olha onde você vem aqui no meu trabalho pra fazer isso. Eu quero que você me atende. As brigas são tantas que Kel dá um basta e larga Leonardo. Você não vai voltar pra mim? Não, volta eu pra não mim. vou. Volta pra mim que eu te amo. Leonardo. Ela nem imagina o transtorno que isso vai provocar. Você não vai ficar com mais ninguém. Ou fica comigo ou morre. Leonardo passa a ameaçá-la. E Kel faz questão de ignorar as ameaças. Kel, fala comigo. É assim então, você não quer falar comigo? Eu sei que você está me ouvindo. Naquele dia, Kel está animada. Vai à inauguração do bar da irmã. No meio da festa, olha quem aparece. Ele mesmo, Leonardo. E a cara diz tudo. Pensa em alguém enfesado. Tudo que Valcicleia não quer é estragar a festa da irmã. Ela vai conversar com o ex e o convence a sair da festa. Ela tem ideia exata do que Leonardo é capaz e diz que os dois podem conversar em casa, que fica ali pertinho. Leonardo aceita. Tá bom, vamos conversar em casa então. É a última vez que Kel é vista com vida. Ao chegar no portão de casa, Leonardo ataca a garota e a mata. E em seguida, foge. O vídeo em tom animado foi gravado para promover a loja de Valcicleia da Cruz dos Santos, de 33 anos. Num primeiro momento, é ela quem faz as imagens. Em seguida, a comerciante faz a propaganda do próprio negócio. 10, 20, 30 aqui na promoção, gente. Vamos aproveitar hoje. É só hoje aqui na Kel Moda Fashion. Determinada, a dona da loja, que também é conhecida como Kel, sempre foi uma mulher bonita e vaidosa. Mas Valcicleia foi assassinada. Enquanto a voz da comerciante foi calada, quem quebrou o silêncio foi a família da vítima. O som do lamento, apenas um, o da dor, traduzido em lágrimas. Muita falta. Ela era esteira da minha mãe sabia fazer as coisas com ela. Até para ir no mercado tinha que ser ela. Eu não sei como que a gente vai sobreviver, eu não sei. A polícia já sabe que a causa da morte da comerciante foi esganadura. A mulher teria sido asfixiada ali mesmo do portão da própria casa onde vivia pelo ex-namorado da vítima,
Leonardo de Jesus Rocha, de 25 anos. Ela tinha terminado o relacionamento há cerca de 15 dias. Motivo: ciúmes excessivo e o lado violento que o pintor tinha começado a mostrar para ela. E Valcicleia tentava se recuperar do rompimento recente e incentivava uma das irmãs, que também tinha acabado de virar comerciante. Onde agora está essa placa de luto é o local, é o bar onde foi a inauguração na noite do crime. A Valcicleia tinha vindo, participado da alegria, da celebração da irmã dela, que tinha acabado de inaugurar o bar. Ela ficou aqui até por volta de 4 horas da manhã. Cerca de meia hora antes disso, o Leonardo tinha chegado no bar. Ele não tinha sido bem recebido assim que chegou. Isso porque a Valcicleia já teria mudado de comportamento assim que viu a entrada do Leonardo no estabelecimento. Ele chegou a tomar 2 cervejas e saiu do bar acompanhado da Valcicleia. De acordo com uma testemunha aqui no meio da rua, ainda houve uma discussão, uma briga entre o casal. E os dois, a Valcicleia e o Leonardo, foram vistos aqui no portão da casa onde ela morava. A gente estava lá num bar, todo mundo reunido. Aí deu umas 4h30 mais ou menos. Ela falou assim, eu já vou, que eu vou dormir, que amanhã a gente vai acordar cedo. Aí ela subiu. Aí passando uns 15 minutos depois eu subi. Eu falei assim, já vou. Aí quando eu cheguei exatamente aqui, aí eu vi ele ali abrindo o portão. Eu acho que já tinha acontecido. Estas fotos foram tiradas durante a inauguração do bar de Vilma. Valcicleia estava animada. A irmã e dona do estabelecimento diz que a alegria da vítima foi embora quando ela recebeu uma mensagem de Leonardo, quando ele já estava dentro do bar. Ela estava muito alegre. Ela estava bem alegre, tirou foto com todo mundo. Depois que ele chegou, aí ele foi e me pediu 2 cervejas, né? Tomou as 2 latinhas. Aí ela já ficou meio triste, meio abatida. Então, alguma coisa ele mandou no celular dela, porque ela leu a mensagem no celular e ela já sentou, parou de dançar. Ela conta ainda que um parente de Leonardo teria feito uma revelação para ela sobre o crime. O primo dele falou para mim, que ele falou para ele que foi ele que fez, que ele já tinha feito que agora ele ia fugir. A mãe da vítima tenta encontrar forças para encarar a dura realidade. Além da dor de mãe, ela também se preocupa com o sofrimento do neto, único filho de Valcicleia, de 17 anos, que estava dormindo em casa no momento do assassinato da mãe. Como é que eu vou sobreviver sem minha filha, Jesus? Porque isso, Deus tinha que ter me levado e deixado ela, que ela tem um filho dela que vai precisar muito. O delegado responsável pelo caso, ele acabou de chegar aqui no local para fazer uma espécie de simulação para tentar entender como o crime aconteceu. Esse boneco, olha, está sendo colocado exatamente no local onde o corpo da vítima foi localizado. Ela estava desta forma, de acordo com a testemunha, e por este motivo, os trabalhos estão sendo feitos agora para que a investigação chegue até o autor do assassinato. O delegado está fazendo as fotos aqui do local, já conversou com algumas pessoas, levantando as informações. Na reconstituição ficou claro para a investigação que Leonardo atacou a ex-namorada até a morte ali mesmo no canto do portão. A família da vítima acredita que o motivo provavelmente tenha sido o fato da mulher não querer reatar o namoro. Ele subiu com ela e que com certeza que alguma coisa com ele e ela não quis, e disse que ele já tinha mandado várias mensagens para ela. Então ele foi pegar o celular para ver que tinha alguma coisa, o que era que tinha. Então ela desceu para pegar o celular da mão dele. Foi na hora que ele empurrou ela aqui. E a minha filha era muito forte. Ele só conseguiu fazer aquilo nela porque ele imprensou ela no portão. No dia seguinte ao crime, um vizinho passou em frente à casa e viu o corpo da mulher caído ali no canto do portão. Achou que a comerciante estivesse desmaiada e avisou a família, que chamou a polícia. Logo depois do crime, o Leonardo fugiu, não foi mais visto aqui no bairro. Para a polícia, não resta dúvida, ele é o principal suspeito do assassinato. Todas as informações sobre o paradeiro, possível paradeiro dele, estão sendo checados neste momento. O delegado já pediu a prisão do Leonardo, inclusive, e começa agora a caçada, a busca pelo Leonardo. A polícia também já sabe que foram levados o aparelho de celular da vítima e a cópia da chave da garagem da casa dela.
Enquanto Leonardo é considerado foragido, a comerciante foi enterrada exatamente no dia em que completaria 33 anos. De um romance curto, onde a mulher só queria mesmo encontrar alguém para ser feliz. A Valcicleia morava nesta casa que fica na parte de cima do imóvel onde mora a mãe dela há mais de 20 anos. E ela conheceu o Leonardo aqui na mesma rua, ele trabalhava em uma obra aqui no bairro, e depois que eles se conheceram, rapidamente começaram a namorar. Foram cerca de 6 meses de relacionamento até que ela decidiu terminar a relação. A sua irmã, quando terminou, ela estava muito chateada. Por que ela rompeu com esse namoro? Porque ele era muito agressivo, ele era ciumento, ela tinha muitos amigos, então ele tinha ciúmes dela, com todo mundo. Tipo, ninguém podia conversar com ela que ele tinha ciúmes. A irmã chora ao se lembrar que Leonardo esteve na casa dela poucos dias antes do crime e que ele não deu chance de defesa para a irmã. Minha irmã não teve nem chance de escapar, nem teve para gritar pela minha mãe. Meu sobrinho estava lá em cima dormindo. Como que ele faz isso com a minha irmã? Minha irmã era tudo pra gente. Ele não podia fazer isso, ele não podia fazer isso. Há cerca de 2 meses, a Valcicleia finalizou a obra aqui na casa dela. E o pior, foi o próprio Leonardo que fez esse grafiato aqui nas paredes do imóvel. Ela, que de acordo com a família, sempre foi uma mulher muito determinada, muito guerreira, sustentou praticamente sozinha o filho de 17 anos e batalhava, inclusive, para ajudar toda a família. A senhora, na verdade, perdeu, além da sua filha, a sua grande companheira, seu braço direito? É, eu perdi a minha filha, aquilo ali não era só uma filha, era uma companheira, uma mãe, um marido, nós duas era tudo, nós não tínhamos segredo, entre nós duas, nós trabalhava junto. A mãe da vítima só tem agora um desejo. Matou a minha filha porque ela não queria ficar com ele, porque ele não tinha nada, gente. Ele se amarrou da menina, minha filha era linda por dentro e por fora. Eu quero justiça. Justiça! 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 E para ter justiça, o primeiro passo é que Leonardo seja preso. E esta é a imagem de Leonardo, o foragido. Se você viu esse homem, se você conhece esse homem, se você sabe onde ele está, ligue. Ligue para o Disque Denúncia. Ligue para a polícia e a sua identidade vai ser mantida no mais absoluto sigilo. Corta para mim. Justiça. Como é que a gente pode falar em justiça nesse país? Esse homem aqui chama-se Luiz Henrique Semeghini. É um médico. Essa moça aqui chama-se Simone. Ok? Até aí. O doutor Semeghini, põe a foto dos dois ali. O doutor Semeghini é casado com Simone. Àquela altura é uma estudante de psicologia. Tudo parece que está indo muito bem. Ela também parece estar indo bem. Só que o casamento não está. E quando eu falo em justiça, eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Eles voltam de uma festa. Eles voltam de uma festa. Começa, né, uma conversa onde ela diz para ele: eu quero me separar. Ele pega um revólver e dispara várias vezes. O doutor Luiz Fernando Semeghini dispara várias vezes. Esse homem, hoje, a história que eu acabei de contar, tem exatos 15 anos. 15 anos. Há 15 anos, ele atirou
e matou a esposa Simone, uma estudante de psicologia. Em 2008, houve o primeiro julgamento do crime. Em 2008, houve o primeiro julgamento do crime. O que ocorre? Julgamento é feito e acaba anulado. Passa agora mais 7 anos, 8 anos para ter o primeiro julgamento. Vai ser julgado de novo. Nesse meio tempo, ele casou, nesse meio tempo ele teve filho, nesse meio tempo ele se transformou em coordenador de saúde da cidade de Fernandópolis, aqui em São Paulo, uma cidade próxima a São José do Rio Preto. Nesse meio tempo ele remontou o consultório e prosperou. Digamos, vamos raciocinar pelo lado oposto. Vamos dizer que esse homem seja inocente. Só por hipótese. 15 anos ele passou na vida, querendo ou não querendo, com aquilo rodando a cabeça dele. Mas o tempo faz com que o sujeito esqueça o que fez. Mas, para a família dela, não. Ele atirou, está comprovado que ele atirou, os laudos dizem que ele atirou. Resumo, 15 anos uma família fica esperando pela palavra que a outra reportagem todos gritavam: justiça. E que justiça é essa que não é justa? E que justiça é essa onde um homem, um médico, vai lá, a mulher quer se separar e ele pega um revólver e a mata como resposta? Mas essa resposta ao crime é que toda uma cidade quer ter e que toda uma família quer ter. Coordenador de saúde da prefeitura de Fernandópolis. Médico de uma comunidade grande. E o assassino da esposa. Até hoje, 15 anos, essa mulher vive insepulta. Por que não se enterra uma pessoa inteiramente quando a gente não tem aquele que provocou a morte sendo julgado e, no caso, se for, condenado? Todos gritam, não é por justiça, todos gritam para um país que seja melhor, porque não é possível que a gente viva num país onde um assassinato da esposa, ou seja, de quem for, demore 15 anos para ser julgado. Isto é, se for dessa vez, põe no Cidade. Simone Maldonado tinha 35 anos e Luiz Henrique Semeghini, 42. Ele, médico, conhecido na cidade como Dr. Semeghini. Ela, estudante de psicologia. O casal estava junto há 13 anos e tinha 3 filhos. Uma de 3, um de 11 e outra de 13 anos. Eles viviam aparentemente bem, mas para a melhor amiga, Rosane, Simone disse que pensava em se separar. É uma briguinha por causa de ciúme, uma outra coisa.
e algumas atitudes dele que ela não gostava, ela se incomodava com aquilo. Ela tinha a intenção de acabar com o casamento por causa de algumas coisas, algumas atitudes dele que desagradavam bastante a ela. O casal tinha acabado de voltar de uma festa com a filha mais velha. O crime foi no quarto, quando eles já se preparavam para dormir. Semeghini ficou nervoso em saber que a mulher queria se separar. Ele pegou a arma que tinha guardada e disparou 7 vezes contra ela. Depois de cometer o crime, Semeghini ligou para a melhor amiga de Simone, avisando o que tinha feito. Aí chamamos os bombeiros para arrombar as portas, os portões, as portas todas fechadas, trancadas, tudo trancado. Uma casa difícil, de difícil acesso, aí nós chamamos os bombeiros e a polícia, aí nos deparamos com aquela cena. Esta mulher, que prefere não ser identificada, foi vizinha da família por alguns anos. Ela conta que o casal não discutia em público, mas que Simone não escondia que queria a separação. Ela não queria ficar mais com ele por causa do gênio forte, né, dele. Então eu acredito que era assim, entre 4 paredes, a vida devia ser insuportável para ela. Semeghini fugiu e 1 mês depois se entregou à polícia. Naquela época, ele ficou preso por cerca de 5 meses. Mas logo depois, conseguiu o primeiro habeas corpus e teve o direito de responder ao processo em liberdade. O primeiro julgamento foi em outubro de 2008, 8 anos depois do crime. Semeghini foi condenado a 16 anos de prisão por homicídio qualificado, sem dar chance de defesa à vítima. Só que o médico só ficou preso por 12 dias. O Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu habeas corpus e ainda anulou a decisão. O argumento foi de que o texto gerava dúvidas de interpretação. E desde então, Semeghini aguarda o julgamento em liberdade. E de lá para cá, uma série de recursos e de bons advogados fizeram com que Semeghini nunca fosse preso. O processo tem mais de 2.500 páginas que relatam os detalhes do crime. Durante esses 15 anos, Semeghini continuou levando uma vida normal. Inclusive, continua trabalhando como médico otorrino neste consultório aqui em Fernandópolis. Semeghini foi também coordenador de saúde do município na última gestão. Além da perda da Simone, ter que conviver no dia a dia de uma cidade pequena como Fernandópolis com um indivíduo desse solto e participando das atividades sociais e tudo isso, né? Eu tentei falar com o médico, mas ele estava atendendo um paciente. A atual mulher dele, que não quis gravar entrevista, disse que Semeghini não vai falar com a imprensa e falou para procurarmos os advogados dele. Então ele prefere que os advogados falem? Sim. Certo. Você é mulher? Ah, tá. Obrigada, viu? Nós ligamos no escritório do advogado, mas ele não podia nos atender, porque estava viajando. Desde a morte da filha, os pais de Simone ficaram muito doentes. A vida deles realmente definhou, né? Meu pai foi vítima de AVC seguidos, né? Tem uma saúde hoje muito debilitada e uma vida muito limitada. Eu acho que eles morreram junto com ela, é a impressão que eu tenho. Na semana passada, Semeghini foi preso novamente. O Ministério Público acusa o médico, junto com o advogado de defesa, de tentarem corromper uma testemunha. Seria um perito que, na época, fez um laudo comprovando que os machucados encontrados no corpo do médico teriam sido provocados por ele mesmo e não pela vítima, como a defesa tentou argumentar. Só que essa prisão só durou 2 dias. O Tribunal de Justiça entendeu que a tentativa de suborno foi feita pelo advogado e não pelo réu. Para mim, me parece óbvio que ao ofertar R$50 mil para uma testemunha que mora em Rio Preto vir prestar depoimento, o advogado que tem um contrato com o réu não iria pagar do bolso essa despesa, obviamente, o réu estaria conivente com essa situação e sabe dessa situação. Mas o tribunal entendeu que, por enquanto, não tem prova de que o réu tinha conhecimento dessa negociação e, portanto, deu liminar para que o réu aguarde o julgamento do habeas corpus em liberdade.
O júri popular está marcado para o dia 28 de agosto. A família espera que, desta vez, Semeghini, enfim, fique na cadeia. Para que a gente possa seguir com as nossas vidas, né? Para que meus pais possam finalmente enterrar a filha. E que a gente possa seguir com as nossas vidas e que eles possam descansar e que minha irmã fique em paz. E a questão é, como é que o Tribunal de Justiça de São Paulo acredita que uns 50 mil que foram, né, oferecidos para uma testemunha não tenha nada a ver com quem se beneficiaria com isso? Tô certo, Pessi? Certíssimo, é uma coisa, inclusive, não tem nada a ver com outra. Se ele sofreu alguma lesão e comprou perito, isso não tem nada a ver com assassinato, que é o assunto que nós estamos tratando. Agora, isso aí, Marcelo, caminha para impunidade com marca registrada. Por quê? 15 anos se passaram. Se tiver o julgamento agora, dia 28, e ele eventualmente for condenado e recorrer, nós vamos esperar, no mínimo, mais 5 anos e o crime estará prescrito. Essa, desgraçadamente, é a história resumida. O que ocorre, para quem não entende, o crime prescrito, isto é, ele já não tem mais, já não é considerado mais passível de punição, porque o tempo expirou. Resumo dessa história toda: não é possível, talvez o Tribunal de Justiça de São Paulo, tão bem hoje presidido pelo desembargador, nosso amigo, né, Renato Nalini, talvez seja o caso do desembargador, presidente, olhar para esse caso pessoalmente. Porque no momento em que um crime de assassinato leva 15 anos para ser julgado, quem está no banco dos réus é a Justiça brasileira. E no caso específico, a Justiça de São Paulo. E no caso específico, o Tribunal de Justiça. Porque por todas as razões, em todas as vezes em que ele recorre para ficar na rua, lá tem a data em que o crime aconteceu. E ninguém se interessou em perguntar por que nunca houve um julgamento. Chegou a hora do desembargador, presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, Renato Nalini, entrar em ação no caso, tentar perguntar, como eu pergunto, como cidadão, por que o médico Semeghini até hoje não foi julgado.